Estamos iniciando mais um programa Momento da Cidadania, pela TV Gente da Gente, a sua revista eletrônica. Esta é mais uma produção de Cláudia de Bulhões. Hoje teremos a entrevista com o Dr. Plínio Alves Feitosa Filho. Ele é o delegado da Receita Federal em Alagoas. E estará aqui presente falando sobre a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2014. Este é um assunto muito interessante para todos que têm que declarar o seu imposto de renda. E para o contribuinte ficar sabendo as suas informações corretas para que não venham a cair na malha fina da Receita Federal. Então fiquem ligados e assistam toda a entrevista na TV Gente da Gente. Dr. Plínio, seja bem-vindo aqui na TV Gente da Gente e faça aí as suas palavras iniciais. Bom dia. A Receita Federal, mais uma vez, procura inovar no sentido de facilitar a vida do contribuinte e para que esse contribuinte tenha com muito mais facilidade a prestação das suas informações no tocante ao imposto de renda. Bom dia. Dr. Plínio, qual é o período da declaração do imposto de renda 2014? Iniciou agora no dia 6 de março e vai até o dia 30 de abril. Para este ano, quais serão os meios disponíveis que o contribuinte tem para declarar o seu imposto de renda? Alguma novidade para esse ano? Dentro das novidades que nós temos para esse ano, a primeira delas diz respeito à declaração pré-preenchida. Essa declaração, ela é feita no programa gerador normal. O contribuinte pode acessar uma área do portal da Receita Federal, chamado ECAC, e nesse portal ele pode baixar um arquivo, e esse arquivo já contém as informações das fontes pagadoras. Quando ele baixar esse arquivo, ele importará para a declaração, e a declaração terá seus campos todos povoados pelos valores que nós temos nesse arquivo. Uma segunda possibilidade de fazer a declaração seria o que se chama declaração assistida. Essa declaração ela diverge um pouco da pré-preenchida porque o programa gerador não vai receber esse arquivo do ECAC como foi falado há pouco. Entretanto, o contribuinte pode solicitar à fonte pagadora um arquivo da fonte pagadora com relação aos rendimentos que ele obteve daquela fonte pagadora e importar também para o programa gerador. Seria uma segunda alternativa. Uma terceira seria preencher a declaração nos moldes que já vinha fazendo no ano passado. Ou seja, ao invés de termos arquivos eletrônicos, nós teríamos papel. Então a fonte pagadora fornece o papel ao contribuinte, os bancos também, e a partir daí ele vai digitar todos esses dados para a declaração. E desde o ano passado, nós temos uma outra possibilidade de ser preenchida a declaração, é o MIRPF. Esse MIRPF é uma forma de declarar através de dispositivos móveis, seria tablet ou então smartphones. O contribuinte poderá preencher, claro que em todo caso poderá ser utilizado o MIRPF, porque há ainda algumas limitações, mas se compararmos com esse MIRPF que foi utilizado ano passado para agora, poderíamos dizer que 90% dos contribuintes podem fazer a sua declaração através desse MIRPF, que, como já disse, feito através de dispositivos móveis. Professor Plínio, nós sabemos que alguns contribuintes têm o certificado digital. É possível também fazer a sua declaração através de certificado digital? Na primeira forma de declarar, que seria a declaração pré-preenchida, há necessidade
do certificado digital. Ele, para acessar essa área restrita da Receita Federal, onde tem os seus dados, ele terá que ter o certificado digital. Ou, alternativamente, ele poderia ter também, passar para alguém uma procuração, não é? Essa procuração também é uma procuração eletrônica, onde a pessoa que vai ser o procurador também deverá ter certificação digital. Só acessará esse ECAC nessa possibilidade. Agora, nós teríamos essas três formas iniciais de declarar. Ele poderá também entregar essas declarações através de certificação digital. Quer dizer, ele pode buscar os dados através da certificação, mas também poderá entregar a sua declaração através de certificação digital. Nós temos notado que, pela explicação do senhor, que algumas informações já estão no site da Receita. Mesmo assim, o contribuinte, ele procura a Receita para tirar suas dúvidas, porque eu vejo que quando abrimos o site, estão lá todas as informações pertinentes à declaração. Como é que o senhor vê se o público vai muito ou vai pouco à Receita para tirar as dúvidas? Fazendo um paralelo aí com o passado, um pouco distante, lembro que na época da declaração, quando não havia ainda a declaração feita naquela época através de disquete, fazia fila na Receita Federal o mês inteiro de abril com relação a dúvidas para plantão fiscal. Com o passar do tempo, como a declaração ela não traz assim muita novidade com relação a rendimentos, com relação a deduções, com relação a dependentes, normalmente nós temos para um ano e para outro apenas mudança de valores, mas os conceitos permanecem os mesmos. Então, essa perenização da forma de tributar e também a forma de declarar facilitada através de meio magnético, isso tem tirado o contribuinte da Receita Federal. De uma certa forma, poderíamos dizer que isso é bom, tanto para a repartição que não fica assoberbada de trabalho, como para o contribuinte, porque na tranquilidade do seu lar ou do próprio trabalho, ele poderia fazer a sua declaração. Diria também que, como já falei, que essa perenização também, ela é fruto de uma legislação que não vem mudando. Então, os conceitos são os mesmos, não é? Isso poderíamos dizer que desde aí o ano de 89, basicamente, a legislação não tem mudado. Basicamente tem mudado muitas vezes a forma de interpretar a legislação, mas a legislação em si permanece inalterada. Quem está obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda 2014? Citem-se algumas situações. Por exemplo, o contribuinte que auferiu rendimentos no ano de 2013 em valores superiores a R$ 25.661,70. Essa é uma situação que obriga a declarar. Independentemente dessa situação, poderíamos ter uma outra. Se o contribuinte obter rendimentos isentos e não tributáveis em valor superior a R$ 40 mil. Outra situação, se ele obteve na atividade rural valor superior a R$ 128.308,50. Quer dizer, há situações várias que obrigam a pessoa a declarar. Uma outra, o estrangeiro, então o brasileiro que retorna ao país com o ânimo de ficar, essa pessoa também, ela estaria obrigada a declarar no primeiro ano da chegada. Quer dizer, há várias e várias situações que obrigam. Quem apura ganho de capital, aliena um imóvel, vende um apartamento, faz uma permuta de uma casa por um apartamento, tudo isso aí poderá obrigar a declarar desde que haja ganho de capital. Existe ainda a declaração para a pessoa que é isento, como isso acontecia antigamente? Essa declaração, desde o exercício de 2009, ela deixou de existir. Hoje, aquelas pessoas que não se encontram dentro de uma condição de obrigatoriedade, elas não precisam prestar nenhuma declaração à Receita Federal. Doutor Plínio,
Ainda há pessoas que pensam, né, que a idade é um limitador para fazer a sua declaração de imposto de renda. Isso tem acontecido? É dúvida do pessoal? Como é que é isso? Essa é uma dúvida corriqueira. O contribuinte acha que, ao atingir determinada idade, ele deixa de apresentar a declaração. Isso não é verdade. Por exemplo, um contribuinte que tenha rendimentos isentos, moléstia grave, por exemplo, esse contribuinte aí com moléstia grave, mesmo que ele esteja isento de pagar, pode não estar isento de declarar. Então, se ele tem um rendimento superior a R$40 mil no ano, mesmo sendo todo isento, ele é obrigado a fazer sua declaração. Quais são, doutor Plínio, os documentos necessários para fazer a declaração do imposto de renda? Para a elaboração da declaração, se ele fizer, por exemplo, recebendo os papéis como vinha até o ano passado, ele vai precisar dos informes das fontes pagadoras, ele vai precisar de informe também de bancos, de dinheiro que ele tenha depositado ou aplicado no banco, ele vai precisar também ter os recibos de despesas médicas, ele vai precisar ter também os recibos de instrução de colégio, de filho, etc. Quer dizer, todo e qualquer documento necessário ao preenchimento da declaração, ele terá que ter em mãos. E, além disso, terá que guardá-los durante esses 5 anos, para que a Receita, encontrando alguma divergência, solicite esses documentos do contribuinte. Existe uma data para que esses documentos sejam entregues ao contribuinte, o banco ou a empresa? Tem uma data fixa para eles entregarem esse documento? A data seria até o último dia útil do mês de fevereiro, para que o contribuinte, no primeiro dia que possa entregar a declaração, já tenha condições de fazê-lo. Então, na realidade, seria até o final do mês de fevereiro. E caso a empresa, o banco, não tenha, assim, entregue essa declaração, sofre alguma penalidade essas empresas ou bancos? O contribuinte deve denunciar e a Receita tomará as suas providências. Como o contribuinte deverá proceder no caso de não receber esses documentos a tempo? O contribuinte fica numa situação difícil para declarar. Ele poderia declarar, por exemplo, para não perder prazo, porque o importante é não perder prazo, porque mesmo que a fonte pagadora atrase essa documentação, mas a relação fisco-contribuinte é uma relação que não admite qualquer intermediário aí. Então, se o contribuinte deixar de declarar no prazo previsto e o fizer fora desse prazo, mesmo que a fonte pagadora tenha alguma culpa nisso, mas quem será autuado aí com relação à multa será o próprio contribuinte. Então, ele deve fazer a sua declaração com os meios que dispuser. Por exemplo, o contra-cheque, ele poderá fazer a sua declaração com os contra-cheques. No momento em que ele fizer essa declaração, ela poderá ou não cair em malha. Se houver divergência quanto ao valor do rendimento, ou houver divergência com relação ao imposto retido na fonte, a declaração ficará em malha. E o contribuinte terá tempo também para verificar que essa declaração está em malha e tomar as providências necessárias quanto a isso. Um outro fator que é possível também o contribuinte fazer, além dos contra-cheques, é se dirigir à Receita Federal. Nós dispomos, a Receita dispõe desses dados e entrega ao contribuinte, desde que ele faça um agendamento, compareça à repartição e receberá do servidor esses elementos necessários à sua declaração. Mesmo assim, depois que ele, vamos supor que ele já fez a sua declaração e depois ele recebeu outros documentos que deveriam constar no imposto de renda, ele poderá fazer o que para declarar definitivamente correto o seu imposto? Uma vez a declaração contendo imprecisões ou omissões, ela deve ser retificada. Isso em função de um detalhe importante: a declaração tem que retratar a verdade.
E em retratando essa verdade, não estando a verdade ali declarada, o contribuinte tem sim a possibilidade de retificar. Vale salientar que todas as administrações tributárias modernas, e a Receita Federal aí se inclui também, devem procurar sempre fazer com que o contribuinte busque calcular o seu imposto e recolher o seu imposto de forma adequada e espontaneamente. Além disso aí se tornar mais barato, também exatamente observa na pessoa também a questão do cidadão, é um cidadão. Então a oportunidade é dada para que ele conserte a declaração através do que se chama retificação da declaração. E, havendo qualquer distorção, ele deve imediatamente promover essa retificação. Doutor Plínio, agora explique para o nosso público quais são as deduções previstas para a declaração. Para a declaração podem ser deduzidos várias rubricas. Por exemplo, a declaração ela poderá ter no modelo completo ou no modelo simplificado. No modelo simplificado, considera-se 20% do rendimento bruto dele e esses 20% correspondem a todas as despesas que o contribuinte poderia ter. Se ele opta pela declaração através do modelo completo, que na realidade ele vai utilizar na prática todas as deduções permitidas, nós poderíamos citar dependentes. Cada dependente do contribuinte tem um valor aí de R$ 2.063,64 para cada dependente. Esse dependente, é bom que se frise, tem que ser aquele dependente que ou seja filho, ou seja um pai, ou seja o avô, quer dizer, ou então um neto, desde que ele tenha a guarda desse neto, ou qualquer uma outra pessoa que se enquadre na condição de dependente e que ele tenha guarda e sustento. Uma segunda dedução que pode ser feita é de instrução. A instrução, nós teríamos a instrução com o próprio dependente e poderíamos também ter a dedução com os dependentes do contribuinte. Uma outra rubrica seria a contribuição previdenciária oficial, também pode ser deduzido. Contribuição à previdência complementar, também pode ser deduzido, a limite. Despesas médicas, a despesa médica não há limite para dedução. Entretanto, só podem ser utilizadas despesas médicas aquelas feitas com o próprio contribuinte ou com os seus dependentes. E temos ainda todas essas deduções faladas até agora, essas deduções referem-se a deduções do rendimento bruto. Mas tem-se mais uma dedução dessas que se dá através do imposto calculado. Seria exatamente a dedução da previdência patronal paga em virtude do empregador doméstico. Também pode ser deduzido. E há também algumas doações que podem ser deduzidas, como, por exemplo, incentivo à cultura, atividade audiovisual, atividade ligada ao desporto e ao estatuto do idoso, também podem ser deduzidos. Doutor Plínio, existem várias dúvidas dos contribuintes em relação a essas deduções. Eu vou aqui fazer algumas perguntas para o senhor em relação à primeira dúvida. Quando é que o filho deixa de ser dependente? Tem uma idade, um exemplo aqui, o filho completou 24 anos, mas ainda estuda na universidade e ainda depende do titular para se manter. Como é que a Receita vê essa relação entre a sua idade, o estudo e a dependência? O dependente, ele pode constar da declaração do titular até a idade de 21 anos, independente de qualquer coisa. Quando ele ultrapassa os 21 anos, ele poderá continuar sendo dependente até os 24 anos de idade, desde que tenha nível universitário, esteja cursando curso superior.
O detalhe aqui que deve ainda ser falado com relação a isso seria a facultatividade de se colocar um dependente na declaração ou não. Há situações que é vantajosa e há situações que a vantagem desaparece. É melhor não ter o dependente. Se o dependente tem rendimentos e esses rendimentos do dependente ultrapassam aqueles valores que podem ser deduzidos nessa condição de dependente, se ultrapassa, não é vantagem colocar o dependente. Caso contrário, aí sim deve ser colocado. Quer dizer, é sempre facultativo ao contribuinte, não é? Ainda tirando a dúvida dos nossos contribuintes e público em geral, que nos assiste, né? Em relação à instrução, a dedução em cima das instruções. É possível deduzir gastos com cursinhos preparatórios para Enem e também para aprender outro idioma? Houve um tempo que isso era permitido. A partir do ano de 1988, essa dedução passou a ser não mais permitida. Então, o que se paga de ensino regular, fundamental, e até chegar na universidade, um curso de pós-graduação, um curso de especialização em qualquer área, um doutorado, etc., tudo isso pode ser deduzido. Entretanto, curso de inglês, cursinho para concurso, etc., isso aí não é permitido pela legislação atual. Em relação à empregada doméstica, o empregado doméstico, né? Nós temos aí essas novas leis, né, que estabelecem o empregado doméstico. E o que é que o patrão deve declarar realmente nessa imposto de renda agora de 2014? O empregado doméstico só pode ser utilizado um empregado doméstico. Mais de um não é permitido. E tem algumas condicionantes. Por exemplo, o empregado doméstico tem que estar com a sua carteirinha assinada, totalmente regular. E outra coisa também, o recolhimento da Previdência Social ter sido feita durante aquele ano correspondente, no caso 2013. E esse valor que pode ser deduzido atinge aí o valor de R$ 1.078,08 no ano. Esse é o valor máximo. Mas só pode ser deduzido aquilo que efetivamente foi recolhido e mais ainda da parte patronal. Ou seja, o empregado doméstico recolhe-se 20%. Desses 20%, 8% corresponde à dedução do próprio salário do empregado e 12% é a parte patronal. Esses 12% é que no máximo atinge os R$ 1.078. Com relação às despesas médicas, é possível que uma pessoa faça uma cirurgia plástica e isso seja colocado para deduzir? O entendimento atual é que é possível, é que essa cirurgia plástica ela venha a ser dedutível. Isso perdurou, a proibição perdurou durante muito tempo, mas o entendimento hoje da Receita Federal é que pode ser deduzido. Eu gostaria que o senhor explicasse aí para o nosso público com relação à contribuição da Previdência Complementar e que ele deve ser mantido um valor de 12% do rendimento bruto. O senhor poderia esclarecer melhor essa posição? Essa Previdência Complementar, nós podemos tê-la de dois tipos, não é? O primeiro tipo seria o chamado PGBL. Esse PGBL, a pessoa vai pagando aquilo, e na medida que vai pagando aquilo à instituição, você pode deduzir até 12% do seu rendimento bruto, né, da sua renda bruta. No máximo até 12%. Se houver um pagamento superior a isso aí, você só poderá deduzir até os 12%. Entretanto, como o contribuinte está se beneficiando de uma dedução no momento em que está fazendo o pagamento, aquilo ali, quando resgatado, quando o banco pagar, quando o contribuinte for buscar aquilo na instituição, ele pagará imposto de renda. Aquilo vai constar como rendimento tributável normal. Um segundo tipo seria o VGBL.
O VGBL é uma forma um pouco diferente. Nesse caso aí, ele, como o anterior também, ele produz rendimento. E o VGBL só é tributável a parte do rendimento. Seria aquele rendimentozinho que produz que é produzido por aquele valor, por aquela previdência, ele é tributável, diferentemente do outro que é o próprio resgate. Quer dizer, o PGBL, o valor dos resgates é tributável, enquanto o VGBL você só tributa o valor do rendimento. Como deduzir, doutor Plínio, os gastos com pensão alimentícia? A pensão alimentícia, necessário que haja também qualquer vinculação de forma legal com relação a isso aí. Por exemplo, a pensão terá que ser ou judicial, que pode ser uma determinação judicial, ou pode ser um acordo homologado pela Justiça. E também poderá ser uma pensão feita através de cartório. Então, qualquer uma dessas aí é possível deduzir, sim. Isso serve também para os enteados? Se você paga a pensão alimentícia e essa pensão alimentícia cumpre esse requisito de ser judicial ou ser feito em cartório, qualquer pensão dessa natureza poderá ser dedutível. Então, aqui eu posso entender, quem paga tem que lançar e quem recebe, que é aquela pessoa titular que tem uma pensão, ela tem que colocar-se na declaração, tanto quem paga e quem recebe. Quem recebe a pensão, isso aí é rendimento tributável para ela. E como ela recebe de uma pessoa física, essa renda, ela é tributável, como rendimento recebido de pessoa física, é tributável com o nome de carnê-leão. Então, qualquer rendimento recebido de uma pessoa física, exceto se for empregador, ele é tributável como carnê-leão. O detalhe aí é que essa pensão é tributável todo mês. Ela tem que fazer o cálculo e recolher no mês seguinte, até o final do mês seguinte, esse valor. E quem paga a pensão para essa pessoa, ele poderá deduzir. Quer dizer, deixa de tributar na pessoa do doador, tá certo? Da pensão, e passa a tributar naquela pessoa que recebe. Quais são as despesas que não podem ser utilizadas para deduções? Se ultrapassar os valores, por exemplo, os valores de instrução, para cada dependente ou para a própria pessoa pode ser deduzido até 3.230,46. Qualquer valor superior a isso aí já não pode ser deduzido. Como já se falou aqui também antes, não pode ser deduzido valor referente a cursinho, preparatório, etc. Já houve um tempo, há muito tempo, até 1987, que poderia ser deduzido também o aluguel que se pagava. Hoje não é mais permitido. Conta de luz, nada disso é permitido. Mesmo não tendo que deduzir essas despesas como aluguéis, compras em farmácia, né, em mercado, quais são as despesas que nós temos que realmente também colocar na declaração? Eu não deduzo, mas eu tenho a obrigação de colocá-las na declaração. Quais são essas? Em regra, as despesas normais que a pessoa faz, teria que ser colocado lá na declaração. Entretanto, em muitas delas não há espaço na declaração para ser colocado, não há campo na declaração para ser colocado. A Receita Federal entende que não é importante saber desses valores. Mas, por exemplo, se a pessoa tem um carnê-leão, um profissional liberal, médico, dentista, engenheiro, qualquer um desses, contador, profissional liberal, ele poderá deduzir no cálculo do carnê-leão todos os valores necessários à manutenção daquela fonte produtora da renda. Então, por exemplo, o que ele paga ao empregado, uma recepcionista, o que ele paga de energia elétrica, o que ele paga do condomínio, quer dizer, todas as despesas necessárias à obtenção da receita, ele poderá deduzir. Mas isso para o profissional liberal no momento em que preenche o carnê-leão. E esse carnê-leão, ele vai ser importado para a declaração.
vai ser uma área da declaração. Em regra é isso. Poderíamos ter também na situação na atividade rural. Atividade rural, há duas formas aí que a gente poderia ser tributado. Por exemplo, você vai tendo despesas de manutenção da propriedade rural, você tem despesa com pagamento de empregado, previdência, etc. Tudo isso também poderá ser deduzido lá no anexo da atividade rural. E a tributação vai se dar de uma das duas formas. Ou será tributado 20% dessa receita, ou alternativamente será tributado receita menos despesa, aquele valor que der inferior a 20%. Nessa mesma linha de raciocínio, nós temos visto instrução que tanto compra de carro e saldos de contas bancárias e poupança, elas têm que aparecer no rol ali da despesa do contribuinte. Na realidade, conta bancária, isso aí deve aparecer como declaração de bens, não é? O veículo também como declaração de bens. O detalhe é que na declaração de bens só podem constar valores originários, ou seja, valores que efetivamente representaram o custo. Um veículo, eu coloco o valor de veículo e vou repetir esse valor de veículo ad eterno. Da mesma forma, uma casa que o contribuinte adquire, essa casa vai constar na declaração dele pelo mesmo valor também ad eterno. Poderá haver alteração desse valor caso efetivamente ele faça uma reforma e possa comprovar aquilo ali com documentos. Que documentos seriam isso? A nota fiscal de aquisição de material, recibos de pagamento de pedreiro, por exemplo, mestre de obra, mas desde que esses recibos identifiquem quem recebeu, qual o serviço que foi prestado, em que data, em que imóvel, quer dizer, especificando bem direitinho aquele valor. Então poderá ser agregado também ao valor do imóvel. Há muita gente que tem dúvida com relação a isso, Ferrão, e eu aproveito para dizer também, com relação a imóvel. Às vezes a pessoa compra um imóvel que já foi financiado, mas foi financiado por outra pessoa. E você compra ali com o chamado contrato de gaveta. E acha que não deve colocar na declaração. Ao contrário, ele deve colocar na declaração, mesmo que tenha sido um contrato de gaveta. E vai colocar o valor, consignar o valor efetivamente pago por aquele imóvel. O que ele vai, na medida do tempo que ele vai pagando, ele vai incorporando aquele valor, agregando ao valor do imóvel. Isso seria igual a pessoa que está financiando pela rede normal de financiamento, né, de habitação. Serve também para carro essa mesma informação? Para o carro, você, quando adquire um veículo, por exemplo, financiado, você já coloca o valor do veículo total. Coloca o valor total, porque inclusive o valor do veículo, mais os juros. Por quê? Porque aquela prestação é uma prestação conhecida. E se ela é conhecida, dá para você consignar aquilo na declaração. Diferentemente de comprar um imóvel pelo sistema financeiro da habitação. Quando você adquire esse imóvel, você não sabe o juro que vai ter, você não sabe o valor da prestação que vai ter no ano seguinte, etc. Por isso é que quem adquire esses imóveis dessa maneira vai todo ano consignando mais valores na declaração, vai agregando valores a ela. Bom, nesse momento nós vamos passar um vídeo institucional da Receita Federal e logo em seguida nós retornaremos. A declaração de imposto de renda de 2014 tem novidades para simplificar a entrega. Quem possui certificado digital ou procuração eletrônica, a partir desse ano pode optar pela declaração pré-preenchida. Para utilizar esse recurso, basta ir na página da Receita Federal, na área do ECAC. O contribuinte só precisa, após a instalação do programa IRPF 2014, importar o arquivo da pré-preenchida. Depois, é só conferir os dados pré-preenchidos e efetuar as eventuais alterações, se for o caso. Com o intuito de trazer mais comodidade, a Receita ampliou as funcionalidades para a entrega da declaração por meio dos tablets e smartphones. Agora, já é possível declarar dívidas e ônus reais,
imposto pago, rendimentos recebidos de pessoa física, rendimentos isentos e rendimentos com tributação exclusiva. E para quem optar pelo tradicional, o Programa Gerador de Declaração, aquele usado há anos para preenchimento de declaração em computadores comuns, também teve melhorias. O programa está com mais funcionalidades, como a importação de informe de rendimentos de fontes pagadoras e o informe dos planos de saúde. Mais informações: www.receita.fazenda.gov.br. Dando continuidade à entrevista do delegado da Receita Federal, Dr. Plínio, na nossa TV Gente da Gente, agora nós vamos continuar tirando as dúvidas, né, em relação à nossa declaração de imposto de renda 2014. Dr. Plínio, em relação aos comprovantes de rendimentos, é obrigatório constar os comprovantes para aqueles que tenham tido em 2013 2 empregos? Uma segunda fonte de renda, ela segue o mesmo rito de uma fonte pagadora só. O contribuinte deve ser fornecido, né, de tudo quanto há de informação necessária para a declaração. Então, se ele tem mais de uma fonte, esses valores ele tem que pegar isso na fonte pagadora e consignar na sua declaração e guardar aqueles informes de rendimento. Esses informes de rendimento eles podem obter, como já falado no início, tanto em papel como através de arquivo, não é? E a Receita Federal, em larga escala, poderá ter também esses dados através da declaração pré-preenchida. Já o contribuinte ir buscar isso lá no portal da Receita e importar para a declaração. Eu tenho uma dúvida aqui de um contribuinte que fala o seguinte: ele estava trabalhando até abril, foi demitido e logo em junho foi um novo emprego, né? E dessa maneira, como é que ele deve declarar os seus rendimentos, aqui em 2014? Ele recebeu da primeira fonte, o que ele recebeu, ele vai listar lá nos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, ele lista dizendo qual a fonte, qual o CNPJ, qual o valor que ele recebeu, qual o imposto na fonte, qual a previdência social, tudo isso ele transcreve para a declaração. De posse do segundo informe de rendimento, ele aumenta mais um item na sua lista de pessoas jurídicas, fontes pagadoras, e da mesma forma ele vai digitar todos os dados referentes à segunda fonte. Os contribuintes com cônjuge podem declarar o seu imposto em conjunto ou individual? Pode, é facultativo. E eles devem fazer simulações para ver se é mais vantajoso fazer a declaração individualmente ou se em conjunto. Eles podem sim. E nesse caso, os filhos podem migrar do pai para a mãe e isso não tem uma regra fixa? Veja só, digamos uma situação que merece ser falada. Normalmente, se forem filhos comuns, não há problema. Os dois podem numa declaração só. Mas pode acontecer também de um dos cônjuges já trazer algum filho de um casamento anterior. Nesse caso, ele só poderá consignar esse dependente na declaração em conjunto se aquele cônjuge que no caso, pai ou mãe daquela pessoa, tiver rendimento. Ele não poderá deduzir aquilo que não apresentou renda para tal. Um filho que está na faculdade e estagiando pelo governo aí, recebendo uma importância que hoje a gente sabe que está em torno de R$400 um estágio feito pelo governo federal. É obrigação do titular declarar do seu dependente esse valor do estágio anual? Se ele quer se aproveitar de deduções de um dependente,
ele terá também que incorporar na sua declaração todos os valores de renda daquele dependente. Quer dizer, ao lado aí da dedução, mas também tem que haver o lado do rendimento. Então, na realidade, ele pode consignar esse dependente, e por isso eu sempre gosto de alertar que o contribuinte deve colocar e fazer um cálculo em separado. É vantagem ou não é? Faz simulação. Eu vou fazer, o contribuinte deve pensar assim, eu vou fazer minha declaração sem o dependente. Depois ele coloca o dependente e compara os valores. Aquilo que for mais vantajoso, ele que siga. Agora, resta aqui uma dúvida, também de outro telespectador, no sentido de que esse estágio, ele é tributado? É tributável. Agora, uma outra dúvida, doutor Plínio. Uma pessoa que recebe um salário mínimo e que, por algum motivo, deixa de receber esse valor e entra na justiça. Depois de alguns anos, ele recebe tudo acumulado e vem ali o imposto de renda na fonte e faz aquela retenção, né, que o contribuinte julga injustiçado. Feita essa retenção, ele tem que declarar, fazer a sua declaração aqui em 2014? Veja como funciona isso. Até o ano de 2009, esses rendimentos recebidos acumuladamente eram tratados como rendimento tributável normalmente. Houve muitas ações judiciais no sentido de não tributar da forma que vinha sendo feita. Isso a lei determinava dessa maneira e assim a Receita Federal procedia. Posteriormente, com as decisões judiciais em sentido contrário, mandando tributar, levando os rendimentos para a época em que eles deveriam ter sido pagos, isso causou um certo problema dentro da Receita, e a Receita Federal, através da cúpula da Receita, fez com que houvesse uma alteração legislativa. E essa alteração, ela ficou da seguinte maneira: isso passou a ser chamado rendimento recebido acumuladamente, e esse rendimento é calculado bem diferentemente dos outros. De que forma é calculado? Vamos supor que a pessoa deixou de receber esse salário mínimo que você acabou de falar durante 30 meses. Então, durante 30 meses ele não recebeu e a justiça vem e determina aquele pagamento. Ele, quando vai fazer a declaração, ele tem que entrar numa ficha chamada rendimento recebido acumuladamente, e há duas formas nessa ficha de ser tributado. Se ele quiser tributar na forma antiga, ele tem esse direito, tem como marcar. Se ele não quiser e quiser com cálculo totalmente à parte, ele marca lá na declaração como rendimento tributado exclusivamente na fonte. Quando ele marca isso, aparece um campo para ele colocar a quantidade de meses em que ele deixou de receber aquele rendimento. Quando ele marca aquilo ali, o que o sistema faz? O que o programa faz? Ele pega a tabela do mês do recebimento, vigente no ano, mas para o mês, e multiplica essa tabela pelo número de meses que ele deixou de fazer, de receber o rendimento. Isso quer dizer que essa tabela cresce muito. E como cresce, os valores dela de isenção crescem, os valores que pega cada uma das faixas também cresce bastante, e o contribuinte vai passar a pagar somente, praticamente nos moldes que seria lá no passado, se ele tivesse recebido a tempo. Se ele recebe só salário mínimo, com certeza ele não pagará e terá restituído aquilo que tiver sido retido na fonte. Porque se isso aí decorrer, por exemplo, da Justiça Federal, a Justiça Federal ela desconta 3%, independente da renda, etc., desconta 3% daquela renda. E o contribuinte poderá fazer uma declaração para ir buscar
esses 3%, porque ele não será tributado na declaração. Um trabalhador que foi demitido sem justa causa, ele recebe um valor de indenização, esse valor é tributável também? Normalmente, quando ele sai da empresa, aquilo que ele recebe é composto de várias verbas. Então, ali poderá ter FGTS, é isento. Se tiver diferença de salário, é tributável. Se tiver aviso prévio indenizado, é isento. Se o aviso prévio for trabalhado, é tributável. Quer dizer, ele tem que pegar aquele valor que ele recebe e separar nas diversas rubricas, porque uma parte é tributável e outra não. Agora, doutor Plínio, com relação à partilha de herança, ela deve também ser declarada e é tributável também? A herança, ela é dinheiro. A herança, ela poderá ser tributada ou não. Se for recebida em dinheiro, não é tributável, é isento. Entretanto, se ele recebe, por exemplo, um imóvel, e esse imóvel vinha sendo declarado pelo falecido, suponhamos, por 100 mil reais, era o valor que vinha sendo declarado. Mas no momento em que é feita a partilha, há uma avaliação, e essa avaliação poderá ultrapassar esses 100 mil reais. Vamos supor que chegue a 1 milhão de reais. Quer dizer, ele vinha sendo declarado por 100, mas na hora da partilha ele adquire o valor de 1 milhão de reais. O contribuinte tem duas opções ao receber esse bem em sua declaração. Uma delas é colocar o valor do bem o mesmo que a pessoa falecida declarava. Nesse caso, não há o que se falar em tributação. Entretanto, se ele quiser ter um bem mais atualizado, e em muitos casos é vantagem ele fazer isso, ele terá esse bem pelo valor de 1 milhão, mas terá que calcular o ganho de capital na pessoa do falecido. Porque o ganho de capital incide sempre que há transferência de propriedade. Então, havendo a transferência de propriedade, há, sim, o cálculo do ganho de capital na pessoa em que transmitiu aquilo, no caso, o falecido. E nesse caso haverá ganho de capital. Agora, como eu disse, há casos em que é vantagem. É vantagem por quê? Porque esse bem pode ter sido adquirido lá atrás. E, na medida em que o tempo vai passando, há uns abatimentos que são feitos na hora do cálculo do ganho de capital. Exemplo, bens adquiridos até o ano de 1988. Para cada ano que você é proprietário do bem, você tem uma redução de 5%. Então, esses bens havidos por herança podem ter sido adquiridos lá na década de 70. Então, nós teríamos aí 18 anos de redução. 18 vezes 5 daria 90%. A pessoa pagaria tributo sobre 10%. Quer dizer, muitas vezes é vantagem, sim, pagar o tributo para que você tenha o bem atualizado, não é? E no momento que você for vender aquele bem, o bem já está atualizado. Porque, na realidade, para calcular o ganho de capital é a diferença entre o valor de venda e o valor de custo. Se o custo está baixinho, vai dar uma diferença grande. Se o custo está elevado, a diferença é menor. Doutor Plínio, nessa mesma linha de raciocínio, nós temos uma dúvida do nosso público aí, né? E com relação à demora de sair o inventário. Vamos supor que demorou 2 anos e os herdeiros aí ficam com a dívida, né? Com a receita, né? E como ele deve acertar essa dívida em função de que ele vê que foi um juros muito alto, né, que estão sendo aplicados para ele, e muitos ainda reclamam que desconhecem que tipo de imposto é esse que está sendo cobrado e os juros que estão sendo aplicados. Nesse caso aí, pela sua pergunta, dá a entender que o contribuinte já tinha essa dívida, que essa dívida já era existente antes do falecimento, ou então depois do falecimento, mas no ano posterior, quando feita a declaração. Esses bens da pessoa falecida, eles podem estar produzindo renda. E se eles estiverem produzindo renda, haverá de pagar imposto, não é, pelo espólio. O espólio passa a ser responsável por isso aí.
na pessoa, claro, do inventariante, não é? Que deverá pagar esses tributos. Se verificado que há tributo de uma pessoa falecida e ele deixou bens, esses bens respondem pelo tributo. E na medida do valor desses bens. Não é? Então, se, por exemplo, a dívida é de 100 mil reais e os bens valem 300 mil, há uma garantia, não é, de receber, do fisco receber essa importância. Mesmo que não tenha havido uma dívida da pessoa, né, que faleceu, mas essa demora do inventário, né, sair, não gera um desconforto para aquela pessoa que quer colocar aquele bem que é dela realmente na declaração? Isso não gera uma expectativa de que ela vai pagar esses juros altos depois? Mas com relação ao fisco, não haverá pagamento, porque o simples fato de pagar, de passar para os herdeiros, ele só calculará o ganho de capital disso aí no momento em que o juiz determinar que aquilo ali passou a ser dos herdeiros. Com o trânsito em julgado da ação, passa a partir daí, ele terá, se quiser colocar na sua declaração pelo valor maior, que eu citei há pouco, não haverá juro. Por quê? Porque o fato gerador vai ocorrer aí com o trânsito em julgado da ação. Então, nesse caso aí, não haverá juro a ser pago não, e nem multa. Doutor Plínio, qual é a diferença entre a opção da declaração completa e simplificada em termos do contribuinte no momento que ele vai decidir? O senhor falou no início que é interessante o contribuinte fazer uma análise qual é melhor, é o simples ou o completo, né? Então, na visão do senhor como delegado, qual seria a melhor maneira do contribuinte fazer essa análise? Como é que ele pode realmente fazer essa análise? Eu estou fazendo essa pergunta porque reporto o que o senhor falou no início. É simples, é bem simples. Ele deve preencher a sua declaração pensando que ela vai ser completa. Então, ele vai colocar ali na declaração todas as deduções de previdência, de dependente, de despesa médica, ele coloca tudo isso aí, plano de saúde, etc. A declaração, na parte, em toda a tela, nós temos lá uma situação que diz assim, pelo desconto simplificado, daria tanto. E mais embaixo diz, pelas deduções legais, dá quanto? Então, você tem ali na tela os dois valores. Não é? Quando você tem na tela os dois valores ali, você vai optar por aquele que seja mais favorável, ou dando mais restituição, ou dando menos imposto a pagar. Não é? Então, o contribuinte tem essa visualização. Quais são os prejuízos para o contribuinte quando ele não faz a declaração na data correta? Poderá ter de duas naturezas. O primeiro é que se ele fizer espontaneamente, mas mesmo depois do prazo, ele pagará uma multa por atraso na entrega da declaração. A multa mínima é de R$ 165,74. Esse é o valor mínimo. Mas o valor que ele vai pagar é 1% ao mês sobre o imposto devido. Esse é o valor. Agora, no mínimo, R$ 165. E quando ele vai pagar 1% sobre o imposto devido, esse valor não pode ultrapassar 20% do imposto devido. Mas também não pode ser inferior a R$ 165. Nós temos ouvido falar, eu queria saber com o senhor se é verdade, o nome desse contribuinte, ele poderá ficar na dependência de abrir uma conta corrente, não pegar empréstimo, no caso aí do FIES. Existe essa possibilidade por conta dele não fez a declaração dentro do prazo? Não. A declaração, ela não implica nesse tipo de gravame para o contribuinte. Eles futuramente haverá uma multa pelo atraso na entrega ou pela falta de declaração, e essa multa poderá ser inscrita no CADIM. No momento da inscrição no CADIM, aí ele começa a ter problema também com as instituições financeiras, mas antes do CADIM, não. Agora, com relação à prioridade em receber a restituição de imposto de renda, quem é que tem essa prioridade? O idoso. O idoso, ele prefere a qualquer outro.
Tá. E no caso dos deficientes físicos, também tem essa prioridade, também junto com o idoso, ou não tem? Na declaração não há espaço para se colocar que a pessoa tem deficiência física, não há espaço para isso. Normalmente o idoso. Agora, há situações também de isenção, não é? Nessas situações de isenção também, aí há prioridade com relação a isso aí, mas o deficiente não. Quem entrega a declaração no início do período, que nós temos aí praticamente 2 meses, tem a prioridade, desde que não caia na malha fina, né? De ser restituído, ou isso não procede em algum momento? O primeiro lote, ele sai em junho. No meado de junho, ele está saindo. Esse lote aí praticamente é do idoso. O lote 2 ainda pega boa parte de idosos. Mas, se você entrega logo a declaração, você entra na fila e fica na frente também para receber sua restituição. Agora, como é que podemos fazer o acompanhamento de nossa declaração no site da Receita? De 2 formas pode ser feito. A primeira delas, através de um código de acesso. O contribuinte ele poderá fazer um código de acesso, solicitar um código de acesso na própria internet, na página da Receita. Ele, com esse código de acesso, ele poderá ver, a partir do dia seguinte, se está em malha ou não. E poderá saber também se houve alguma alteração na sua declaração. Interessante dizer que quando você acessa o extrato da sua declaração, e se houver pendência, lá vai aparecer essa palavra, pendência. Quando você clicar nessa palavra, aparecerá qual a pendência e a forma de resolver o problema. Ou esperando a malha, porque muitas vezes acontece uma pendência porque cai em algum parâmetro normal. Você fez a declaração toda certa, mas cai em algum parâmetro que a Receita a cada ano estabelece. Ou então, nesse caso aí, se você cair no parâmetro, você aguarda a malha. Mas às vezes acontece de ter alguma imprecisão mesmo. E essa imprecisão você tem a oportunidade de fazer a sua retificação. Agora, além disso, além do código de acesso, você também terá, e sempre se incentiva isso, você poderá ter também acesso a todos os seus dados disponíveis na Receita Federal, através também da certificação digital, não é? Quando você tem essa certificação aí, você poderá acessar qualquer dado seu, saber qual a sua situação, se tem débito, se não tem, etc. Porque isso aí tudo é protegido pelo sigilo e, havendo a certificação, você poderá acessar. Pela sua experiência, quais são os casos mais comuns de malha fina aí, cair na malha fina? Informação imprecisa da fonte pagadora, poderá ser uma situação. O contribuinte também, de uma certa forma, fazer sua declaração sem muito cuidado, sem muito zelo, também acontece. Outra situação, despesa médica elevada. Essa despesa, embora não haja limite, mas a Receita Federal, ela coloca parâmetros também para, se esse valor for muito elevado, coloca como parâmetro de malha. Coloca também, quando você coloca dependentes, que esses dependentes não têm vinculação, são filhos, etc., não é? Como a gente costuma chamar de menor pobre. Então, essas pessoas aí também poderão incidir em malha. Quais são as maneiras do contribuinte poder, assim, sair dessa malha fina? Uma forma é, constatando que houve erro na declaração, fazer a sua retificação, acertando, né, a declaração. A outra seria, se ele já fez certo, é aguardar a mesma malha. Agora, interessante é que essa malha só começa a trabalhar no ano seguinte. Então, as declarações entregues agora em 2014, só haverá trabalho de malha disso aí em 2015. Quer dizer, se houver erro, é bom que o faça logo. E se não fizer, a Receita Federal fará de ofício. E quando faz de ofício, via de regra, isso aí gera multa de 75%, se encontrar, por exemplo, omissão de rendimento,
se encontrar determinadas situações previstas em lei para aplicação dessa multa. Temos ouvido falar, e queria ver que isso aí é verdade, né? Que a Receita, ela faz o cruzamento com os dados bancários do contribuinte. Isso é verdade ou mito aí? São muitos e muitos cruzamentos. Muitos. São enormes. Não é? O que você imaginar é cruzado. Tudo quanto a informação, que a Receita hoje recebe informação de várias fontes, né? Recebe da fonte pagadora, recebe do próprio contribuinte, recebe do plano de saúde, recebe também quando ele aluga imóvel, ou quando ele aliena ou compra um imóvel. Tudo isso a Receita tem, como também de cartório. Há várias e várias fontes de informação para a Receita e elas são cruzadas. A Receita, ela tem informações de pessoas que sonegam impostos, né? E vocês fazem esse acompanhamento e desse acompanhamento, como é que ficam os dados na declaração de pessoas que sonegam impostos? Uma declaração de um ano, ela não interfere na declaração de outro. Se for verificado um contribuinte, alguma imprecisão na sua declaração, eu não vou chamar nem de sonegação. Se houver essa imprecisão, aquilo é consertado ou pelo contribuinte ou, se ele não fizer, pela Receita Federal. Agora, aquilo que aconteceu naquele ano, de forma nenhuma, acende luz amarela ou vermelha para o contribuinte nos anos seguintes, né? Quer dizer, cada declaração é tratada como se fosse contribuintes diferentes. Doutor Plínio, o nosso tempo já está acabando. Infelizmente, nós temos que encerrar esse papo que foi aqui maravilhoso na nossa TV Gente da Gente. Obrigado. Aproveito a oportunidade e gostaria que o senhor levasse os nossos cumprimentos aos integrantes lá da Receita, porque reconhecemos que os senhores, né, fazem muito pelo cidadão, informando, né, ajudando o cidadão. Então todos estão de parabéns lá na Receita e agradecemos pela sua presença, que muito nos honrou aqui com a sua disposição em falar sobre a declaração de imposto de renda de pessoa física de 2014. E o nosso microfone está aberto aí para as suas considerações finais. O contribuinte, ele, como já disse, acredito que já por 2 oportunidades hoje, é visto pela Receita Federal como um cidadão. Ele, independente de qualquer coisa, é um cidadão. E, em sendo assim, a Receita vem a cada ano aprimorando os seus meios para atingir o cidadão, no sentido de fazer com que ele, espontaneamente, cumpra com todas as suas obrigações de natureza tributária. Cite-se, por exemplo, nós temos um site que o que o contribuinte quiser está ali. Pode ser que alguma coisa dê um pouco mais de trabalho para localizar, porque também é um mundo, não é? Não é só imposto de renda que a Receita trabalha, há outros tributos federais também, e muitas outras atividades. Mas, além dessa página da Receita, que é bastante completa, nós temos também, para cada tipo de tributo, nós temos perguntas e respostas. Se o contribuinte está dúvida, ele poderá acessar essas perguntas e respostas e tirar a sua dúvida. Mas, muitas vezes, a dúvida permanece. Ou o contribuinte não conseguiu chegar naquela pergunta, não conseguiu desvendar a sua dúvida, mas nós mantemos também, a Receita mantém um serviço de plantão fiscal. Funciona de 7 até 1 hora da tarde, né, às 13 horas, e o servidor, um auditor da Receita, estará lá esperando exatamente para isso. Para tanto, o contribuinte precisa agendar para ser atendido, mas sempre há vagas. E em situações, digamos, uma pessoa mais idosa que chega, ou então uma pessoa que a gente veja que tem dificuldade de locomoção, mesmo sem o agendamento, a gente atende. A Receita atende. Então, se vê exatamente, procura fazer com que o contribuinte faça sua declaração e suas obrigações tributárias de forma correta. E, dessa forma aí, eu também me despeço aqui,
Gostei demais do espaço aqui que vocês reservaram e espero que tenha ajudado, não é, um bocado de contribuinte aí a preencher a sua declaração, a fazer com que a sua declaração chegue rápido à Receita e corretamente. Doutor Plínio, muito obrigado. Com certeza os nossos ouvintes aí adoraram a sua palestra. Obrigado. Bom, estamos encerrando o nosso programa Momento da Cidadania pela TV Gente da Gente. Esta é mais uma produção de Cláudia de Bulhões. Agradecemos a sua audiência e até a próxima oportunidade.